Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 8 da redação Nota 1000. Vamos lá? Então, eu perguntei para o Matheus Henrique qual era a maior dificuldade dele ao fazer uma redação. E ele falou para mim começar. Então, vamos começar? Vamos? Eu separei aqui 3 tópicos de redação e eu vou gravar um vídeo de cada situação, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí a gente vai começar pelo começo. Começar pela introdução, né? E a primeira coisa, o primeiro recado que eu queria te falar é o seguinte. É um recadinho básico. Sempre falo isso em todas as aulas. Não fique parado pensando o que você vai escrever. Não faça isso, porque cada segundo de pensamento conta. Cada segundo conta quando a gente está para fazer uma redação, para fazer participar de algum concurso, alguma coisa. Cada segundo é precioso. E quanto mais o tempo passa, a gente perde tempo, mais a gente fica ansioso ou ansiosa. E aí o que acontece? Trava. Aí é que fecha mesmo a janelinha que tem aqui no cérebro. Tá? Então, não fica parado pensando, será que eu escrevo isso, escrevo aquilo? Não. Tudo que vier à mente, coloca lá no papel, no rascunho. Coloca no rascunho. Vai lá. Quando você assim que você receber a redação, interaja com os textos de motivação. Porque eles é que vão levar você para o caminho certo que você tem que seguir. Sabe? Antigamente, aliás, só para te lembrar, hoje em dia está tudo bem mais fácil. Antigamente não tinha texto de motivação, não. Tá? A gente tinha que ir com a cara e a coragem. Aliás, não tinha nem papel de rascunho. Se a gente errasse ali, errava, ficava errado. Aí, às vezes, rabiscava, a borracha não apagava. Enfim, hoje em dia você tem uma folha para você rascunhar, para você pensar enquanto escreve. Não fique parado pensando. Escreva tudo que vier à mente. Por exemplo, quando você lê os textos, traga à memória tudo que você lembra sobre o assunto. Tudo que for possível lembrar. Olha, textos lidos, né? Textos que você leu. Por isso que eu falo que a gente tem que ler o que dá prazer, que aí fica gravado na lembrança, sabe? Textos, citações, notícias de telejornais, de jornal, sabe? Tudo que você ouviu sobre aquele assunto que você viu, tudo vale para você colocar ali no rascunho. Não precisa estar em ordem cronológica. Você pode colocar aleatoriamente, qualquer frase que vier, pumba, coloca lá. Porque o pensamento, ele voa mais rápido do que um beija-flor. Já viu um beija-flor? Quando ele vai beijar a flor, ele fica as asas batendo. Nossa, muito rápido. E voa rápido o pensamento. Se você não colocar lá no rascunho, ele vai fugir. E aí, até você lembrar de outra coisa, aquele já foi, de repente, era uma pérola que estava ali na tua mão. Tá? Aí, o que não for seu, o que não for, por exemplo, eu coloquei aqui citações, né? O que não for da sua autoria, porque você não pode pegar trechos do texto motivacional e colocar na redação, não, porque senão você é eliminado, tá? Aquele texto ali é só para te motivar, para te direcionar, tá bom? Não copia nada dele para botar na redação, tá? Porque ou perde ponto ou é eliminado. Se você colocar o que não for seu, se você colocar, por exemplo, uma citação, tem que colocar entre aspas, não pode esquecer disso, tá? Porque no primeiro momento você vai apresentar a questão que colocaram para você. E toda questão tem dois lados para a gente debater, não é? Vão te apresentar a questão, você vai colocar a questão universalizada, né? Tudo que se fala sobre ela, enfim. No Brasil, né? Vamos citar um exemplo de aborto. O aborto é proibido, muitas mulheres morrem em clínicas de aborto clandestinas, mas muitas mulheres também se manifestaram
a favor do aborto, porque dizem que querem ter o direito de decidir quantas pessoas querem na família, ou decidir sobre o seu próprio corpo, enfim. Vai vir um monte de pensamentos, pá, coloca ali, depois você ordena. Um dia desse eu estava pensando, estava falando aqui sobre inclusão, estava lembrando de coisas que eu poderia colocar sobre inclusão, e me veio à mente uma citação, né, antiga, né, de uma aula há muitos anos atrás, que o professor estava maravilhoso, chamado Juarez, estava dando aula, e ele falou sobre uma citação do Boaventura Santos, que dizia: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, e temos direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Esse que ele falou, essa citação, marcou tanto a minha mente, né? Porque o nosso cérebro é um computadorzinho, né? Muita coisa fica aqui, às vezes a gente só trazer a memória, só buscar lá nos arquivos do cérebro, que está tudo lá, que ficou gravado na minha mente de uma tal maneira que eu nem precisei voltar nos cadernos antigos, nos livros, para poder lembrar o que tinha que escrever. Ficou aqui. Então, quando você se concentra em escrever ao invés de ficar pensando no que vai escrever, você consegue alcançar o teu objetivo, tá? Na introdução, quando você começar a fazer, escrever a tua redação, não se preocupa muito naquele rascunho ali, naquele momento, em que você está lembrando as frases e tal, não se preocupa muito com pontuação, com regras gramaticais, com acentuação. Não se prenda a isso nesse momento, tá? Isso vai fazer você perder tempo. Será que isso aqui escreve assim, assado, que eu tenho que colocar aqui? Não se preocupe com isso. Não se preocupe, tá? Vai colocando tudo o que vier à sua mente. E depois, quando você for passar o texto a limpo, aí sim você vai pontuar, acentuar, corrigir os erros, né? Durante o rascunho, não se preocupe, tá? Eu até coloquei aqui, não rasure o texto definitivo. O rascunho você pode rasurar, pode rabiscar, pode fazer o que você quiser. O rascunho é teu, né? Pode aproveitar, deitar e rolar, escrever 300 linhas. Não cabe 300 linhas. Você pode escrever um monte de linhas, né? Escrever aleatoriamente, assim. Tudo que vier na sua cabeça, porque ninguém está vendo aquilo ali mesmo, né? Agora, no texto definitivo é que você vai se preocupar com as regras. Aí, eu coloquei aqui, ó. Se você errar, no rascunho não tem problema. Mas lá no texto definitivo, quando você for passar limpo, não rasure não. Pega o teu acerto, né? Você escreveu errado aqui, por exemplo, cachorro, com um R só. Você lembrou, oh meu Deus, é com 2 R's. Aí você coloca entre parênteses, digo, cachorro. Pronto. A pessoa sabe que você errou sem querer. Porque se você rasurar, rabiscar, fica aquela coisa meio feia, emporcalhada, e o visual, assim como a letra, né, que precisa ser uma letra bacana, uma letra de fácil entendimento, o visual conta muito também, sabia? Quando você for apresentar a sua redação, né, quando a pessoa for olhar, vai ver que você é uma pessoa caprichosa. Isso conta também. Mas isso aí você só vai se preocupar lá no texto definitivo. No rascunho, rasura à vontade, não tem problema. Tá? Não era bem isso que eu queria escrever, era isso aqui. Entendeu? Seja sincera e prudente com as suas palavras. Seja prudente. Porque hoje em dia está tudo dando processo. Tudo está dando processo, né? Seja sincero. Porque se você mentir alguma coisa aqui, né? Que você pensa, que você acha, você pode entrar em contradição lá na frente. Aí vai ficar feio, vai ficar chato, né? E seja prudente, porque a pessoa que vai ler a sua redação, tá? A pessoa que vai ler a sua redação,
ela é uma pessoa que precisa ser respeitada. Por quê? Qual é o objetivo da redação? O objetivo da redação, se você quiser entrar na faculdade, passar no SEJA para poder receber o seu diploma do ensino médio, enfim, fazer um concurso público, sabe? O objetivo da redação, porque quando a gente marca lá na prova objetiva, né, A, B, C, D ou E, aquilo ali a gente marcou o que quis. De repente até chutou, né? Mas na redação não. Na redação você colocou no papel o que você pensa. Porque não pode lá na conclusão ficar em cima do muro, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Você colocou o que você pensa. A pessoa vai te conhecer parte do seu pensamento sobre a vida, né? Sobre a sociedade. Vai saber se você é uma pessoa que se interessa pelas questões sociais, se você está interessado em servir na empresa que você vai trabalhar, ou na faculdade que você vai estudar, se você vai ser um bom aluno, respeitoso, cumpridor dos seus deveres, para lá na frente ser um bom profissional. Então, o objetivo da redação é um pouco conhecer quem está escrevendo. Por isso que eu sempre falo que quando a gente escreve, a gente coloca a alma no papel. A gente coloca a alma no papel, tá? Porque a redação, o objetivo dela é esse, conhecer um pouco de quem está escrevendo, beleza? Então, seja sincero, seja prudente, tá? No primeiro momento, não se preocupe com regras gramaticais, mas não deixe de maneira nenhuma o pensamento fugir, beleza? Ele voa rápido, feito um beija-flor.